Olá, bem-vindos ao programa da TV Urbanitários. A privatização voltou a assombrar Brasília. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou a venda da SEB, CAESB, Metrô e BRB. Para falar sobre esse assunto, vamos receber João Carlos Dias Ferreira. Ele é dirigente do Sindicato dos Urbanitários, advogado e trabalhador da SEB. Bem-vindo, João. Obrigado, Roberto. Estou à disposição aí para participar dessa entrevista e desse debate tão importante. João, sempre quando tem alguma mudança de governo, né, as empresas públicas elas ficam um pouco com uma certa instabilidade. Né? No governo, a gente percebeu aqui no DF que o governador da época, o Arruda, o Hollenberg, e agora com o governador, né, o Ibanez Rocha, essa volta da privatização desse debate, ele está de volta aí no cenário. E o que está por trás, né, dessa tentativa sempre da venda das empresas? Por que essa ânsia, né, em privatizar o patrimônio público? Roberto, você tem razão, né? Esse tema sempre volta, é reincidente, né? E aí eu acho que tem muito a ver também com esse ideário, né, neoliberal que insiste ser a referência para muitos governos, né? Que assumem o mando, né, o comando dos países, o comando político dos países e tentam implementar a todo custo esse tipo de política. Já se tornou, do ponto de vista mundial, né, um tema que está sendo revisto em outros países que originalmente implementaram, né? Então você vê um nível de revisão, mas nos países que não são centrais no capitalismo ainda é muito forte, né? E no Brasil o ideário, é o pensamento comum quando se coloca governos para fazer enfrentamento a governos mais desenvolvimentistas e de esquerda, né? E um dos pilares do neoliberalismo é exatamente privatização de empresas. Então está sempre voltando, né? Voltou e forte a partir do governo Temer e governo golpista Temer, e também voltou, né, e continua forte no governo Bolsonaro. E no DF não é diferente, né? Sempre o tema de privatização volta, e com essa premissa de fazer ajuste de contas, de conter eventual déficit, de fazer investimento, que a gente sabe que isso nunca acontece. Nenhum Estado que privatizou suas empresas fez investimentos e resolveu seus problemas relacionados a déficit fiscal. Eu só queria fazer um registro em relação a esse momento específico, é que a avaliação que se faz é que agora veio mais forte no Distrito Federal, né, em relação a outros momentos, a outros governos, né? Esse governo, talvez porque está sendo também impulsionado e cobrado nessa direção pelo governo federal, né, pela política entreguista do Paulo Guedes, também está adotando essa política. Então eu entendo que esse momento é um pouco diferenciado e deve exigir dos trabalhadores, das entidades, dos sindicatos, realmente muita mobilização para fazer o enfrentamento desse processo. João, o governo ele tem dito que a SEB tem uma dívida de aproximadamente 1 bilhão e que a venda da empresa é a única salvação que ela tem. Assim, como é que você avalia, né, esse anúncio, né, do governo em privatizar a SEB, colocando a questão econômica da empresa em pauta? É muito importante, Roberta. Primeiro, assim, o que se percebe é que a decisão política foi tomada antes de se construir a argumentação e a justificativa. Então, tomou-se a decisão política de fazer a venda da SEB, de alienar o controle acionário da SEB Distribuição, né? E aí você tem que construir uma narrativa, um discurso. E o discurso que eles estão se apegando, uma vez que não podem fazer um discurso vamos dizer, de colapso do serviço de abastecimento de energia elétrica, porque a SEB melhorou muito
nos últimos anos em todos os indicadores de continuidade, estão abaixo, inclusive, dos limites estabelecidos pela ANEEL, né? Então, como eles não podem fazer isso, eles buscaram esse viés econômico-financeiro que também não se sustenta, né? A SEB tem um passivo financeiro de dívida na ordem de 420, pouco mais de 420 milhões de reais. Mas tem ativos que somados, se a gente somar ativos irrecebíveis, chegam a um montante de 1,7 bilhão de reais. Então, assim, você tem uma situação financeira, né, nesse nível de 400 e poucos milhões, mas tem ativos que superam e muito esse passivo. Então, na verdade, é um discurso, é uma narrativa que não se sustenta num debate mais aprofundado, mas se você não tivesse essa situação para fazer esse discurso, para justificar, com certeza teria um outro discurso inventado, porque, na verdade, o que se tomou previamente, foi uma decisão de fazer a venda do patrimônio público. E você falou, né, que a SEB ela tem recebíveis. E de onde é? Sabe? Quem são os devedores da SEB? Isso, pelo próprio balanço de 2018, a SEB tem para receber pouco mais de 600 milhões. Um dos devedores importantes dessa carteira de inadimplente é o próprio GDF, né, com a dívida superior a 60 milhões de reais. Então, você vê que é um pouco contraditório, né? É claro que essas dívidas não são assim, olha, vou cobrar e recebo. Você tem algumas dívidas que você tem que cobrar judicialmente. Mas essas ações têm que ser feitas, elas não vão vir se a empresa tiver um comportamento, vamos dizer assim, de inércia em relação a isso, né? Pode entrar com a medida judicial, pode fazer um acordo, pode então, dentro de um acordo, fazer a contratação dessas dívidas. E aí você já pode, inclusive, do ponto de vista contábil, registrar esses recebíveis, uma vez que está contratada a dívida. Então, essas ações têm que ser feitas. E, quer dizer, são alternativas, né, e que precisam ser implementadas. E, com certeza, uma vez fazendo isso, você acaba melhorando o resultado econômico o resultado econômico e financeiro da companhia, sem colocar essa hipótese desastrosa de privatização da SEB Distribuição. João, a lei ela prevê que a alienação de empresas públicas no DF ela tem que passar pela CLDF para validar a venda dessas empresas, né? Mas o governador ele anunciou que não vai mandar proposta para a Câmara, né, Legislativa para ampliar essa discussão. Essa medida, né, de não encaminhar a proposta para a CLDF, a gente pode caracterizar ela como ilegalidade durante esse processo, no meio desse processo? Eu vou pela seguinte linha, Roberto, assim, o primeiro governo e a SEB estão se antecipando a uma questão que ainda não foi resolvida. Não há a publicação do acórdão do STF que julgou essa questão de venda de subsidiária, né? Mas que ainda não publicou o acórdão. E esse acórdão ele vai ser um norte importante para se resolver muitas questões que hoje estão pendentes ou em debate, né? Então o governo está achando que já está resolvido, né? Pelo menos eu não vou dizer isso que afirmar que tem um documento formal sobre isso, mas pelo menos é o que está sendo dito na imprensa, que tanto pelo governo como pela própria diretoria da SEB, que isso está resolvido e que poderá fazer a alienação do controle acionário da SEB sem passar pela Câmara Legislativa. A gente entende que isso é impossível, não tem como, porque nós temos uma legislação própria do Distrito Federal, a lei orgânica, a própria Constituição do Grupo SEB, né, cria bastante controvérsia nesse tema, porque a Companhia Energética de Brasília, a SEBD hoje, ela é originária da Companhia Energética de Brasília, porque sempre foi uma distribuidora. A Companhia Energética de Brasília nasceu como distribuidora. Ela não nasceu como holding, criando depois subsidiária. O ato que constituiu o Grupo SEB foi um só,
e do grupo e dessa legislação da Câmara Legislativa é que surgiu a empresa holding e nomeou a distribuidora como SEB Distribuição. Então, não é um debate assim absolutamente, como se diz assim, que está claro que pode ser feito sem passar pela Câmara. Muito pelo contrário, na nossa visão tem que passar. E tem que passar não só pela questão de decisão do Supremo, que vai ser elucidada com acórdão, e também pela legislação disponível hoje a nível de Distrito Federal, mas porque seria um completo absurdo você desfazer de uma empresa com o porte, com a importância da SEB Distribuição, sem fazer nenhum debate, nenhuma discussão, ao menos na casa onde estão os representantes do povo. Porque, na verdade, é a população que tem que opinar, né, por uma situação dessa, nem que seja. A gente luta para que, nesses casos de privatização, a população tenha participação direta, através de referendo ou plebiscito, a definição, mas se a gente hoje não tem essa possibilidade aqui no DF, pelo menos os representantes do povo têm que ser escutados, né, ouvidos, e tem que debater essa matéria na Câmara Legislativa. Para nós isso é absolutamente claro que tem que passar pelo Legislativo. E a entidade, né, sindical, ela está buscando fazer essa discussão com a população, com os parlamentares? Sim, nós tivemos, Roberta, a definição e a organização dessa luta em 3 eixos fundamentais, né? Um eixo na linha de trabalho de comunicação, divulgação, debate, discussão com a sociedade, a questão jurídica e judicial, que nós também estamos trabalhando, e tem essa parte político-parlamentar, vamos dizer assim, que é o trabalho junto ao parlamento. Então isso está muito intenso, estamos tendo respostas bastante contundentes na defesa do patrimônio público e contra a venda da SEB, não só da SEB, mas também das outras empresas públicas e estatais do DF. Então a resposta está sendo muito boa e vamos continuar fazendo esse trabalho no parlamento, né, porque é lá que esse debate tem que acontecer. João, a CELG ela foi privatizada em 2016, né, é uma privatização bem recente, e ela tem trago assim, para a população goiana muitos prejuízos, né? Então, tipo, muito tempo sem energia, teve um aumento de energia, na conta de energia, de mais de 30%. E o que a gente tem visto, né, de resultado da privatização sempre é com impacto para a população. Isso pode acontecer aqui em Brasília? Qual que é a sua avaliação? Pode. Antes, Roberto, só lembrando que, ainda dentro da sua pergunta anterior, nós fizemos uma audiência pública na Câmara Legislativa, que foi convocada pelo deputado Chico Vigilante, na terça-feira, assim, que foi um marco importante nessa luta da categoria, dos nossos trabalhadores, em defesa da SEB pública, né? É claro que a luta está praticamente começando, se iniciando, mas já foi uma demonstração de muita disposição, de muita vontade dos trabalhadores de fazer esse enfrentamento, porque estão absolutamente convencidos, não só do ponto de vista da sua posição de defender a empresa pública, mas também convencidos da viabilidade da empresa, sobretudo porque lá nós fizemos um debate técnico, qualificado, apresentamos números. Então foi um momento importante desse diálogo que nós estamos tendo com o parlamento, lá na Câmara Legislativa, essa audiência pública. E lá foi falado exatamente essa questão da CELG, né? Por que a CELG, a privatização da CELG acaba sendo, num certo sentido, emblemática para nós? Primeiro, porque é recente. Segundo, porque se trata de um vizinho, né, de um estado vizinho aqui, o Distrito Federal. E terceiro, porque a Enel, que é a empresa italiana que comprou a CELG, evidentemente que num eventual processo de privatização da SEB Distribuição, ela vai aparecer como uma das principais interessadas, até por uma questão territorial. Então, isso
é natural que essa empresa se interesse, ainda mais considerando um ativo como é a SEB Distribuição. E lá o que aconteceu é um desastre, né? Não foi só lá, todos os processos de privatização que a gente conhece, invariavelmente, o que aconteceu foi exatamente desmonte do serviço, elevação de tarifa, piora, né, dos indicadores, a população passou a ficar sem atendimento, desabastecimento, apagões, prejuízo de toda sorte, seja para os consumidores residenciais, seja também para produtores rurais, industriais. Então, assim, é um verdadeiro desastre, tanto é que a Enel hoje é considerada uma das piores distribuidoras do Brasil. Se a gente pegar as 10 piores do Brasil, dentre as 52 que atende acima de 400 mil consumidores, clientes, entre as 10 piores nós temos a Enel Goiás, a Enel Rio de Janeiro e a Enel São Paulo. Então, realmente é uma empresa, né, que não está atendendo, mas aí a gente entende, né, porque, na verdade, o foco dessas empresas que adquiriram e se interessam pelas concessionárias públicas, o que elas querem não é atender o interesse público, atender a população com energia de qualidade, com energia pautada e com venda pautada na modicidade tarifária. O que querem é o lucro, né, imediato e rápido. Tanto é que a Enel, em 2018, ela multiplicou o lucro dela 14 vezes, se comparado a 2017. Ela teve um lucro de pouco mais de 100 milhões em 2017 e 1 bilhão e 300 mil em 2018. Então, assim, é o lucro às custas da piora do serviço e do encarecimento da tarifa de energia elétrica. Então, nós não queremos isso para o DF de forma nenhuma. Não queremos que a população do DF passe pelas dificuldades que a população do estado de Goiás está passando com essa privatização da CELG. E assim, só para destacar, né, que a Enel ela aumentou o lucro e ela reduziu o investimento, né, no setor elétrico. Exatamente, trazendo consequências para o atendimento e para a piora dos indicadores, né? Sim. E João, e o que vocês apontam, né? O que a entidade ela aponta como alternativa para que a venda da SEB não aconteça? Isso também foi muito bem pontuado na audiência pública de terça-feira, Roberto. Primeiro, em relação à questão financeira, vai na linha daquilo que eu já registrei anteriormente aqui. Nós temos um passivo financeiro de 400 milhões para ser resolvido esse ano e temos 1.700 bilhões de receita se a gente considerar os ativos que podem ser alienados e também a questão dos recebíveis, né? Mas olha, se a gente apenas caminhar nessa direção para estancar o passivo financeiro com venda de ativos e fazendo as cobranças, pode parecer, poxa, mas e depois? Depois vai, se a SEB vier a ter problemas financeiros, como vai se resolver? Não vai ter nada para vender e como é que vai ser? E aí entra a discussão da sustentabilidade. E nesse ponto a gente também tem demonstrado que os custos operacionais da companhia são declinantes. A própria diretoria da empresa apresentou isso na terça-feira, né? Onde os custos com PMSO, que é pessoal, material, serviços e outros, caiu. Esses custos caíram 15% em 2018 e pelos próprios estudos da companhia são declinantes até 2023, né? Por quê? Que o custo com pessoal dentro dessa conta é a maior despesa, né? E nós temos um quadro nesses próximos 5 anos de desligamento de muitos trabalhadores, que são os trabalhadores mais antigos, que recebem mais porque passaram mais tempo, têm mais tempo de empresa, são trabalhadores especializados, muito qualificados, e por isso têm os seus adicionais e agregados dentro da sua remuneração. Esses empregados vão se desligar da empresa por conta da aposentadoria. E como a maioria dos empregados hoje entraram na SEB a partir de 2010
com salários compatíveis com o mercado e também com o próprio critério que a ANEEL estabelece, os parâmetros que a ANEEL estabelece, então a gente vai entrar dentro de uma compatibilidade completa entre a remuneração, as despesas com o pessoal e aquilo que está estabelecido pela ANEEL do ponto de vista de regulação, de contrato e tudo mais. Sim. Você colocou, né, que a questão do P, ela, dentro desse PMSO, ela traz mais impacto. Mas a quantidade de trabalhadores que existem hoje na SEB, ela é suficiente? Ela contempla todo o Distrito Federal? Tem condições de atender toda a população? Não, hoje, né, a gente percebe que não há esse problema. Evidentemente que alguns processos poderiam ser mais aperfeiçoados ou aperfeiçoados, né, se tivéssemos mais trabalhadores, sobretudo na área comercial, né? Tanto é que a gente tem essa carteira de inadimplentes aí, poderia a gente ter uma inadimplência menor, né, se a gente tivesse mais trabalhadores atuando nessa área, mas assim, não é um problema que hoje você coloca assim, olha, nós temos um problema de déficit de pessoal. Então, isso não está colocado hoje. Evidentemente, com o desligamento das pessoas ao longo desses 5 anos, talvez tenha que ser feita a reposição, né, de trabalhadores via concurso público, para que se evite problemas em algumas das atividades da empresa. E nós defendemos exatamente concurso público, porque a gente sabe as consequências também de terceirização, né? Terceirização combina com precarização, combina com rotatividade de mão de obra, combina com baixa qualificação, combina sobretudo com acidente de trabalho, morte, e isso a gente é contra o processo, porque a gente conhece as consequências. As consequências da privatização e precarização são conhecidas, né? Não só pelas empresas, pelos trabalhadores sindicatos, mas também pelo Ministério Público, por órgãos que atuam na fiscalização do trabalho. Sim. João, saindo da SEB, né, porque outras empresas também estão colocadas aí na privatização, né? Como já mencionei, BRB, Metrô e CAESB. Como é que você avalia essas outras empresas também sendo vendidas? Olha, Roberto, por isso que a gente também é um equívoco, um erro, né? Fazer essas privatizações, como o governo tem colocado, né? Ele tem colocado principalmente 3 empresas, né? Que é a SEB, a CAESB e o Metrô, né? Então, assim, é um erro, é um equívoco. Nós estamos articulando a nossa luta anti-privatização com os trabalhadores dessas empresas, né? E o que a gente tem conversado, dialogado nesse fórum, né, é que o discurso que serve para a SEB hoje, dizer que a SEB está quebrada, que a SEB não vai conseguir manter o contrato de concessão, pode correr o risco de caducidade. É claro que lá tem um contexto de legislação diferente do nosso, mas é a mesma linha de discurso, né? De dizer que as empresas não se sustentam, que o metrô não se sustenta, que a CAESB também tem muita dívida. Então, assim, é a mesma narrativa, mas apenas para justificar uma decisão que foi tomada antes de vender patrimônio público. João, para a gente finalizar, qual que é o seu recado para a população, para ela ter consciência do impacto que né, tem a privatização, a entrega de um patrimônio público importante como a SEB? Olha, isso nós vamos fazer de forma intensa junto à população, exatamente para mostrar o risco da privatização das empresas públicas e da SEB, né, da SEB Distribuição. E a gente sabe que o risco que a população corre com essa privatização é exatamente o de subir o valor da conta de luz e de piorar o serviço. É só olhar o que está acontecendo hoje no estado de Goiás.
E nós não queremos que o que está acontecendo lá, com os consumidores, com a população, ficando sem energia, e quando tem energia, pagar o custo que está se pagando lá, porque a tarifa lá se elevou mais de 30% em 2 anos. Nós não queremos que isso ocorra aqui no Distrito Federal e contamos com a população nessa luta, não a privatização da SEB. João Carlos, obrigada pela sua participação. Para assistir esse e outros programas, acesse urbanitariosdaf.org.br e até a próxima.